O Joaquim, que eu não vi, a Emília entrou, a Dária também está assistindo. Graças a Deus pela vida de todos, que Deus abençoe a todos nós. Noite. Eu estou aqui mais uma vez, agradeço. Boa noite, Joaquim, um abraço. Deus abençoe você, a Gislaine, as crianças. É uma feliz semana, né? Eu agradeço o Marcelino também, que me convidou para trazer a palavra, para dividir com vocês um pouco da palavra de Deus essa noite. Eu fico muito grata. É interessante, é o que a Rita mesmo falou na oração, né? A gente não fala de nós. Eu acredito que quando a gente, Deus nos, é um dom que Deus dá da gente poder trazer a palavra do Senhor. É o que a gente vive, é testemunhar do que Deus fez e faz em nossas vidas e da palavra, né? Partilhar do pão. Eu gosto muito dessa forma de dizer, partilhar o pão. E a gente fica feliz quando a gente tem a oportunidade de partilhar a palavra com os irmãos, no que Deus tem falado aos nossos corações. E essa noite eu quero falar sobre restaurando o altar. E Deus falou muito ao meu coração e eu quero partilhar com vocês esse estudo e esse entendimento que Deus me deu. É, aí eu vi a pergunta, né? Várias perguntas. Quando a gente quer falar sobre um assunto, você começa a questionar, né? E eu me questionei, qual altar? Como é isso possível? Como é possível restaurar um altar? Porque sentimos a necessidade de nos conectar com o nosso Criador. E na Bíblia, na verdade, eu procurei no Google e achei uma definição de restauração do altar, e eu gostei muito. E eu vou partilhar com vocês aqui. Na Bíblia, restaurar o altar significa voltar a priorizar a adoração a Deus. Voltar a priorizar a adoração a Deus. E a prática da sua palavra. Não só leitores, mas praticantes da palavra de Deus. Muitas vezes após um período de negligência ou afastamento. Eu acredito que a gente acredita um reavivamento espiritual, como as virgens também, né? As- Elas adormeceram, das 10 virgens, né? E 5 tinham o azeite, né? E as outras 5, as imprudentes, não tinham o azeite. Então, gente, eu não vou falar dessa palavra em si, mas cabe muito bem. E como podemos? Na Bíblia, Deus sempre, através do seu profeta, está convocando o seu povo ao arrependimento. É o que Deus faz o tempo todo, o que o Espírito Santo faz conosco o tempo todo, nos levar a um arrependimento dos nossos pecados, como a Rita bem orou aí, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, e nos dá entendimento de toda a justiça, né? De todo o juízo que virá para todos, meu Deus. Isso envolve reconhecer a soberania de Deus, buscar a reconciliação com Ele, restaurar a comunhão e construir uma vida espiritual. Construir uma vida espiritual. Eu e o Marco, a gente começou a fazer isso assim que a gente se casou, e buscar em casal é maravilhoso. Eu nunca vivi essa experiência, né, no relacionamento que eu já tive, e é o primeiro, graças a Deus, o verdadeiro relacionamento, o verdadeiro casamento. É a minha união com Ele, que Deus tem nos abençoado, e a gente buscou desde o início do nosso casamento, até antes a gente já fazia as orações juntos, e orar junto em casal é muito maravilhoso, sabe? É completo, porque você começa a clamar a Deus, e eu e o Marco tem feito isso, né? Reconstruir a vida espiritual, um relacionamento com Deus. E isso é, você tem que se abdicar de muito tempo, de dedicação mesmo para fazer isso. Não é tão simples, porque o mundo, a gente está numa luta, como dizem Romanos, né? Uma luta espiritual entre a carne e o espírito. A gente se programa todos os dias para a gente acordar e orar. E é uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente não consegue dormir no horário, a gente não consegue acordar no mesmo horário. Às vezes a gente tem um monte de tarefas para fazer, a gente precisa deixar tudo. E o Marco, eu gosto dele nessa questão, porque
Mesmo às vezes que eu estou atarefada com um monte de coisa, ele fala, não, amor, vamos primeiro fazer a adoração, vamos orar primeiro, vamos adorar. E é difícil a gente fazer isso. Eu entendo que se a gente crer no reino de Deus e em Deus e que a gente vai morar com Ele no céu, por que que a gente prioriza tanto as coisas desse mundo, as tarefas desse mundo, as coisas desse mundo? A gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo, né? É um mistério muito grande para a gente. Então, essa comunhão, buscar ter essa comunhão com Deus, e é lindo que Deus nos acorda. A gente aqui não usa mais despertador. Jesus, Deus, o Espírito Santo nos acorda de madrugada para a gente orar. E aí a gente já emenda a oração no louvor, fazemos o devocional juntos e aí partimos para a batalha do dia, para a labuta do dia. E para a gente tem sido maravilhoso isso. É uma dica, tá? Para os casais, mesmo quem não é casal, fazer isso, eu acredito que todos já fazem, né? É muito, eu estou experimentando isso agora e é muito gratificante. O exemplo mais conhecido de restauração do altar na Bíblia é o de Elias, que eu gosto muito. Hoje eu não vou falar de Elias, mas eu prometo que eu quero trazer numa outra oportunidade aqui a restauração que Elias fez, né, do altar do Senhor. E o profeta Elias convocando o seu povo ao arrependimento. Foi lindo demais aqui. E isso envolve reconhecer a soberania de Deus, buscar a reconciliação com Ele, restaurar a comunhão e reconstruir uma vida espiritual. Que o de Elias está lá no 1 Reis 18, né? Eu recomendo muito, porque é uma palavra assim que me enche de alegria de ver aquela ação de fé, né? Que ele teve, aquele propósito, né? Que foi Deus que colocou no coração dele de decretar lá que ficaria 3 anos, acredito que mais de 3 anos e meio, 3 anos e meio ficou sem chover, e, e ele convocou, né? Os sacerdotes lá de Isabel, né? E fez aquele altar, reconstruiu tudo, né? Limpou, escavaram todo o chão, montaram de pedra e colocaram. E ele disse: vamos montar um altar e vocês ofereçam o sacrifício de vocês e eu vou oferecer o nosso. E aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E quando ele diz lá também, né? Até quando vocês vão ficar titubeando entre dois senhores. Ele convocou o povo, ele admoestou o povo e ele mostrou, né? Deus se manifestou ali naquele clamor que ele fez. Já estava tudo preparado, né? Deus se manifestou e queimou todo aquele holocausto, aquele sacrifício e provou que ele é Deus. Né? E aqueles sacerdotes lá foram todos mortos e o povo se reconciliou. Na verdade, Deus se reconciliou de novo, reconciliou o povo, a igreja com ele. Então, essa é uma demonstração de restauração de altar maravilhosa que temos, essa história. Vale a pena a gente sempre ler, sempre dar uma ida lá para ler. E o profeta, diante de um altar em ruínas, reconstrói-o, demonstrando a importância de uma adoração genuína e da obediência à palavra de Deus. Assim diz o Senhor, que é o que nós temos, é um trunfo que temos, né, contra as tentações e contra o mal, o inimigo de nossas almas. Assim está escrito, graças a Deus. É a palavra de Deus. A restauração do altar também pode ser entendida como um símbolo da restauração da própria vida espiritual, onde o altar representa o coração e a adoração a Deus. Nosso coração já está dito na palavra e é verdade, não tem quem conteste isso. O nosso coração é enganoso. Como é enganoso o nosso coração? Meu Deus do céu. Misericórdia. Sem palavras. Se não houver uma restauração, como a gente cantou no hino agora há pouco, restaura, Senhor, meu ser, meu viver, meu coração. O coração e a adoração a Deus. Aqui tem 5 passos para manter, para restauração do altar. O primeiro é reconhecer a soberania de Deus. A gente precisa reconhecer que Deus é soberano e poderoso. Para isso, a gente tem que conhecer Ele. Porque, na verdade, eu até falei esses dias, meio assustador o que eu vou dizer, mas, na verdade, eu tinha medo de Deus
e vivia com o diabo. Porque eu tinha medo de Deus, mas vivia pecando, vivia no pecado. Então, assim, coisa maluca é essa, mas é a verdade. Então, o Senhor se revelou a mim, quando eu entreguei a minha vida, desci as águas, e ele começou a se revelar para mim através da palavra. E eu comecei a conhecer a Deus, a soberania de Deus, o amor dele, a glória de Deus é o amor dele pela humanidade. Então, quem é Deus? O soberano, nosso Pai, o Senhor, o nosso amigo fiel. Esse é Deus, amor, no tempo da graça, mas ele é justiça e juízo. Lembremos disso. Então, eu temo a Deus porque eu sei que ele pode me salvar ou mandar minha alma queimar no inferno. Então, assumir que Deus é o Senhor de tudo. É difícil para a gente fazer isso, é só uma comunhão plena, diária, constante com Ele, uma intimidade mesmo. Como disse, tem um escritor que eu gosto muito, é Ivan, eu não lembro sobre o sobrenome dele, tem um livro que chama Alma Nua, e se eu não me engano, ele é batista, e ele escreve um livro que ele fala assim, que nós precisamos ter com Deus uma sintonia fina, que é uma sintonia, ondas sonoras de rádio, que é uma sintonia tão fina, mesmo, bem filtrada. É essa sintonia que a gente precisa ter com o nosso Deus. Assumir que Ele é o Senhor de tudo e que a vida depende dEle. Ele é o autor da vida, Ele é o consumador de todas as coisas. O segundo, buscar a reconciliação com Ele, né? A aliança, né? Arrepender-se dos pecados e buscar o perdão de Deus. Então, isso daqui eu acredito que é o Espírito Santo que nos ajuda, é o sacrifício de Jesus, até a gente entender essa aliança que foi feita, desde lá de Abraão, né? Foi feita a aliança com Abraão, e isso se estendeu, e o sangue de Jesus na cruz nos reconciliou com Deus, nos reconciliou. Quando aceitamos a Jesus, o sangue dele, puro, santo e maravilhoso, derramado naquela cruz, nós aceitamos Jesus e temos essa aliança, né, de salvação com Deus, aliança feita de Deus para conosco, de lá para cá. Restaurar a comunhão, essa é importante, reconstruir um relacionamento com Deus, que foi o que eu falei no início, né? Através da oração, leitura da Bíblia e adoração. Que momento. Gente, eu vou ser sincero, nossa carne não gosta. Não adianta a gente falar, vou esperar eu ter vontade. Não temos vontade. Não podemos deixar nossas emoções nos guiar nessa questão. Nenhuma questão. As nossas emoções envolvem o coração, e o coração é pecaminoso. Ele dá nó até em pingo d'água, sinceramente. Reconstruir, reconstruir a vida espiritual, deixar para trás os ídolos. Não, ainda estou aqui no 3, restaurar a comunhão. Reconstruir um relacionamento com Deus através da oração, leitura da Bíblia e adoração. E aqui, para mim, não tem relacionamento com Deus sem essas três coisas aqui: oração, leitura da Bíblia e adoração a Ele. Submissão, se render a Ele. E o quarto é reconstruir a vida espiritual, deixar para trás os ídolos e pecados. Precisamos deixar para trás. É difícil, essa é uma questão bem difícil, deixar para trás os ídolos e pecado. A gente vê, estamos estudando o Êxodo, a gente sabe a dificuldade do povo, mesmo depois de sair do Egito, mesmo depois de tudo que Deus fez, das maravilhas que Deus fez, abriu o mar. Para começar, já começa no caminho, antes do mar, a coluna de fogo à noite, né? A proteção, a nuvem de proteção contra o sol escaldante no deserto, porque se não fosse esse amor e esse cuidado de Deus, eles teriam morrido, perecido no deserto. Não tem como viver no deserto do jeito que eles viveram. E Deus cuidou deles. Foi miraculoso o que aconteceu com eles. E fala lá na palavra, diz que os pés deles não inchavam, o sapato não se desgastava, nem as roupas. Deus cuidou com muito amor dele. Deu maná,
para eles comerem, deu até carne para eles comerem, as codornizes para eles comerem. E eles sempre desafiando a Deus o tempo todo. E assim somos nós, do mesmo jeito. E depois Deus abre o mar, aquela imensidão que eu não consigo nem mensurar, que tamanho que ficou aquele paredão de água. Eles atravessaram a seca. E mesmo assim, eles continuaram reclamando, murmurando entre si, querendo apedrejar. Faltou água. Moisés fala, né? Acho que foi na segunda vez que faltou água. E Moisés falou: Senhor, eles vão me apedrejar, eles estão a ponto de me apedrejar. Como é que pode isso, né? Ao mesmo tempo que eles estavam cantando, dançando de alegria pelo que Deus fez, e depois, logo em seguida, murmurando e reclamando. Então, assim, somos nós. Então, assim, deixar para trás os ídolos, tem até uma frase que é dita, eu não sei quem disse isso, mas disseram, que fala que Deus tirou o povo do Egito, mas depois precisou tirar o Egito do coração deles, que estava arraigado. É os ídolos e o pecado deles, os pecados, né? Que eles não conseguiam deixar, aquela vida, aquele costume, aquele hábito. Claro que Deus pode fazer todas as coisas, transformar todas as coisas, mas nós precisamos permitir a Deus fazer isso, né? Deus não é intruso e Ele não tira nada de nós que nós não queremos deixar. É focar e viver de acordo com a vontade de Deus, outro desafio, porque os planos de Deus não têm nada a ver com o nosso. Nós fazemos planos, nós sonhamos, idealizamos, e a maioria das vezes a gente esquece de perguntar para Deus: Senhor, esses planos que estão no meu coração e na minha mente, é da tua vontade? É do teu querer, Senhor, essa vida que eu estou vivendo, como eu estou vivendo? A gente precisamos parar, refletir e perguntar para Ele. Se Ele é o Senhor da nossa vida, se Ele é o dono. Paulo diz, né, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Você não sabe que o teu corpo não é teu mais, não te pertence mais, ele pertence a Deus agora? Não é justo perguntar para o dono o que fazer com ele? Viver de acordo com a vontade de Deus. E o quinto e último é manter o altar aceso, continuar a adoração e a busca por Deus diariamente, buscando uma vida de santidade. Eu acredito que a oração, leitura da Bíblia e adoração, você vai criando esse caminho, esse hábito, 21 dias para fazer isso, e depois manter esse altar aceso, manter. É disciplina, né? Como diz a Rita, ela fala sempre, né? Tudo de Deus é com ordem. Então precisamos deixar o Espírito Santo agindo aí. Pessoal, meus irmãos queridos, clamar a Deus pelo Espírito Santo. É muito importante clamar pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele pode transformar a nossa vida e nosso coração. A restauração do altar não é apenas um evento, mas um processo contínuo de renovação da vida espiritual, onde o foco é agradar a Deus e viver em comunhão com Ele. Fazer isso, né? Dizer para Ele: Senhor, o que te agrada? Senhor, o que eu posso fazer para te agradar, Pai? Ele vai dizer: a resposta já foi dada, né? Me obedeça, cumpra, guarde os meus mandamentos, obedeça a minha palavra. Mas hoje vamos estudar o livro de Ageu. Ageu, eu amo esse livro, amo esse livro. E hoje a gente vai falar um pouquinho dele, tá bom? Só tem 2 capítulos, é um livro pequeno, mas ele é bem extenso, ele é bem profundo, o livro de Ageu. Eu vou falar do que eu entendi, tá? Porque eu sei que tem muitas outras pessoas que explanou sobre o livro de Ageu com muito mais sucesso, mas eu vou falar o que Deus falou no meu coração e o que eu tenho estudado e visto, o que Deus tem me mostrado, iluminado para mim através do Espírito Santo. Eu poderia ficar a minha vida inteira lendo e com certeza Deus mostraria algo novo. E assim com toda a palavra, ela é viva e eficaz. Vamos ler lá, se vocês quiserem abrir a Bíblia também, no livro de Ageu, capítulo 1. Vamos ler do 1
ao 8. Deus nos abençoe nessa leitura também. A Edinalva está aí também, amada Edinalva. Deus abençoe. O Edmar, a Silverane, os pais da Natália, né? Vamos lá? Então começa assim, ó. Assim diz Yahvé. Não. No primeiro dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dário, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Ageu. O nome de Ageu quer dizer festivo. Que lindo, né? Ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao grande sacerdote Josué, olha isso, sucessor de Moisés, filho de Jeozadak, nos seguintes termos. Verso 2: Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: Este povo murmura. Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor, no verso 3, foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: Porventura, o tempo de habitardes em casas com luxuosos acabamentos. Não. Porventura, é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito, meu povo, o que vocês têm feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificar a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Exorta Yahvé. Assim que começamos Então, até aqui, no verso 8. Aí eu vou dar uma parada, que eu quero explanar um pouquinho isso daqui, e depois a gente volta, eu quero ler do capítulo 2 também, algumas partes, para nos encorajar. O que Deus está dizendo aqui para mim? Desde o início, sabe? A gente vai falar também, precisamos entrar na questão da reforma da igreja de Deus, da casa de oração do Senhor, que é a reconstrução da nossa igreja. Né? Ele diz aqui, né? Ele fala aqui, ó. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira, e edificai a casa, para que eu me alegre. O próprio Deus dizendo para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. É isso que fazemos. O culto que prestamos é para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Tenho certeza que Deus não está feliz de nós estarmos lá acampados mas isso também é necessário. Eu acredito, Deus tá restaurando o meu coração, o seu, o nosso coração. Primeiro é de dentro para fora, a transformação, a comunhão com Ele, restaurando o nosso coração primeiro, o altar, onde é casa e morada do Senhor. Nós somos casa e morada do Senhor. Primeiro, nós. E a igreja, entre quatro paredes ali, o templo físico, né? Que precisa também ser restaurado, que estamos passando por essa. É até um apelo que eu faço, porque quando eu li essa palavra, Deus me chamou para ser uma ofertante. Deus me chamou claramente que eu precisava. O pastor Kim também, quando ele fez o apelo, tocou no meu coração profundamente. Claro que a primeira coisa que eu não sei se foi só eu que pensei isso. Senhor, como que eu vou tirar? A minha conta já é certa. O que eu ganho para isso, isso, isso. A gente sempre tem algo para colocar os nossos recursos. É incrível. Mas Deus me mostrou o seguinte: Ele dá na medida que eu preciso. Ele mostrou isso para mim. Eu te dou na medida que você precisa. Não tenha medo. Doe, oferte. Ah, Senhor, eu já dou. Dê mais, sabe? E interessante, eu posso dizer para vocês,
nunca me faltou. Até aqui não tem faltado, pelo contrário, tem transbordado os recursos que Deus me dá. Transbordado. Eu tenho feito tudo. Ainda esse mês, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu consegui entregar um pouco mais, ofertar um pouco mais para a restauração da casa de Deus. E o que o pastor falou é verdade, nós precisamos sacrificar do nosso para Deus. Não que Deus precise disso, nós ganhamos com isso. Deixamos de ser egoísta, aumenta a nossa fé, porque nós precisamos, a fé, o nosso clamor a Deus. Ele nunca deixou faltar e nem vai deixar faltar, nem vai, eu creio nisso. Desses 15 anos que eu estou andando com o Senhor, nunca me faltou recurso para nada. Mas nós precisamos, em obediência, fazer a vontade dele. Às vezes ele nos pede coisa que vai além do que nós podemos entender. Como quando ele me ensinou a entregar os recursos, a entregar o dízimo e a oferta para ele. Então, que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Eu creio que todos da igreja estão ofertando. Que Deus nos ajude a ofertar mais nessa reta final, para que nós possamos fazer o acabamento, sabe, da melhor forma, voltar para a casa do Senhor, adorar Ele, glorificar o nome dEle, para que Ele se alegre, ó, Ele diz, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, como Ele se alegra de nós, seus filhos. Amém? Por isso, assim que começamos a reforma da nossa igreja, li esse livro e me perguntava por que ninguém pregou ainda essa palavra tão poderosa, porque falou demais ao meu coração, eu não poderia deixar de falar dessa palavra. E fui lendo e me perguntando se era para nós hoje, né? É para nós hoje, porque encaixava tão bem, era perfeito, exatamente. A nossa igreja estava precisando de uma reforma. A gente via ali que estava cheio de buraco no teto, o piso soltando, não tinha como mesmo, a gente precisava. E isso requer de nós um sacrifício, de todos nós, de todos. Mas vai ser maravilhoso, gente. Eu creio, Deus já me mostrou para mim, que eu vou ler depois ali para vocês. E Deus me mostrou que hoje precisamos restaurar o altar espiritual, porque eu acredito que se o altar espiritual estiver restaurado, e a nossa comunhão com Deus for sincera, Ele vai enviar os recursos. Ele vai nos ajudar a espremer os nossos recursos ao máximo e doar o que é necessário para essa obra maravilhosa. Eu alegro meu coração de saber que eu estou sendo participante dessa obra. A obra de Deus. Eu investi tantos recursos da minha vida até aqui em nada. Uma bolsa furada, né, que está aqui no verso 6, ó. Ele fala assim, ó, semeaste muito, mas colheste pouco, comeis, mas não satisfazeis, bebeis, mas não conseguis matar a sede, vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Então, quando Deus falou no meu coração, não tinha como eu deixar de ofertar, não tem como. Senão vamos depositar numa bolsa furada e investir tanto em coisas erradas, em tantas coisas fúteis. E graças a Deus eu me alegro hoje que eu posso ofertar para a casa de Deus, para o reino, investir no reino de Deus. Projeto que a gente tem de alimentar as pessoas na rua, que alegria me dá no meu coração. Fazemos isso para a honra e glória de Deus, para alegrar o coração do Senhor, fazer o bem, praticar o bem. Eu até estava comentando com o Marco hoje, a gente estava indo, subindo aqui o Lago do Arojo, e eu me alegrando, sabe, do que Deus nos permite fazer, né? Levar a palavra dele, alimentar as pessoas e, sabe, é maravilhoso viver com Jesus. Aí fui lendo tal e Deus mostrou que é a restauração do altar. Eu gostaria de ler com vocês o 1 Coríntios 3, capítulo 16 e 17, tá? Se vocês não conseguirem abrir agora, vocês podem ler depois. É que eu já tenho 15 minutos só para terminar aqui. Mas vai dar tempo, eu creio. 1 Coríntios 3, do 16 e 16 e 17. Fala assim no 16, ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Não sabeis? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá,
Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus, que palavra poderosa. Vamos para a reta final aqui. Palavra poderosa. Palavra poderosa. Aí ele continua aqui, ó, no 1 Coríntios, aqui a gente leu o. Peraí, deixa eu ver. O 3, né? Eu queria ler aqui o 6 agora com vocês. O 6, 17 e 20, que fala também, Paulo dizendo. Entretanto, 17 agora. 1 Coríntios 6, 17 ao 20. Ele fala assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Não pertenceis a vós mesmos, não pertencemos a nós, pertencemos a Deus, meu Deus. Pois foste comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Como que eu estou glorificando a Deus no meu corpo hoje? Deus restaura, meus irmãos. Deus restaura. Deus sabe do que eu estou falando, de como era a minha vida. Deus restaura. Deus restaurou a minha vida, me deu um esposo maravilhoso. Eu vou sempre falar porque é para exaltar o nome do Senhor. Deus restaura, Deus pode curar, Deus pode tirar você daquele covil, né? Ele, na palavra também, eu não lembro onde está agora, eu não coloquei essa palavra, mas veio no meu coração agora. E Jesus, ele entra, ele adorna, né? Nosso coração com pedras preciosas. E ele precisa fazer morada no nosso coração. Se ele não fizer morada no nosso coração, o espírito que ele tirou, que foi expulso, ele fica rodeando, ele volta e traz mais 7. E o estado daquela pessoa é pior do que o misericórdia de Deus de nós. Então, que Jesus habite em nossos corações. Eu queria falar também, não posso deixar de falar da questão que a Ellen White escreveu muito bem no livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Outra forma da gente preservar o altar de Deus, que é o nosso corpo. Então, eu peguei um texto aqui, 4 parágrafos, eu gostaria de ler também, para fechar ali com a Gil, para a gente fechar, tá bom? Conselho sobre o Regime Alimentar, ela diz assim, eu tinha colocado até a página que era aqui do conselho, não tem aqui agora, mas depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, o capítulo. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. A intemperança. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Quando os nossos primeiros pais, o desejo imoderado trouxe em resultado a perda do Éden, a temperança em todas as coisas tem mais que a ver com vossa restauração no Éden do que os homens imaginam. Imaginam. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor do nosso ser. Criou a estrutura humana. É o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, olha isso, que descura dos hábitos e práticas etinentes à sua saúde, a vida física peca contra Deus. Se eu não cuido do meu corpo também, no que eu como, no que eu faço, no que eu falo, eu também estou pecando contra Deus. Muitos que professam amar a Jesus Cristo não mostram a devida reverência a respeito por aquele que deu sua vida para salvá-los da morte eterna.
O Senhor não é reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido, isto é, evidente pelo dano causado aos seus próprios corpos em violação das leis de seu ser. Irmãos, é claro que isso daqui é meio assustador, para mim foi assustador quando eu li, mas quando a gente entende que não depende de nós não conseguimos restaurar o nosso corpo. Eu não consigo nem deixar uma bala se eu não pedir, não clamar a Deus pelo Espírito Santo que me dê força. Se eu não clamo a Deus pedindo a Ele, Senhor, me ensina, não ficar bitolada e nem pregar isso como salvação. Mas como Ellen White diz na palavra dela, ali, na palavra não, nos escritos dela, ela diz que não é a salvação, mas é um braço, né, para a salvação. Nós precisamos cuidar do nosso corpo também. Nós precisamos ter saúde também física e mental, para ter uma conexão melhor com Deus, para nossa mente estar limpa. O nosso intestino é o segundo cérebro. E se estamos funcionando bem, tudo está circulando bem, estamos comendo bem, como maior vai ser a nossa conexão com Deus. Quanto mais nítido vai ser, quanto nós ouvirmos a palavra de Deus, a voz dele ao nosso ouvido, aos nossos corações, quanto mais a gente vai acatar. E não é só cuidar disso, porque se eu também começar a cuidar da minha alimentação e do meu físico, é capaz de eu me envaidecer e começar a me vangloriar disso. Misericórdia, Deus, tudo isso Deus já tem me mostrado. Eu preciso com humildade diante do Senhor e dizer, Pai, por favor, me ajuda. Me ajuda, Pai. Eu não quero ser doente, eu não quero ficar numa cama entrevada, eu não quero ficar inflamado e tomando medicamento. Eu quero ter saúde, Pai, eu quero ter felicidade, eu quero te adorar com alegria, eu quero ter paz. E quando a gente clama, ele vai ensinando, ele vai dando consciência, Silvia, teu corpo, você precisa. Quais são os alimentos que você pode comer? Cada um sabe aí. Ah, se eu como isso, eu passo mal. Ah, quando eu como isso, eu sinto dores. Ah, quando eu como isso, eu me inflamo. Ah, quando eu me alimento assim, eu fico feliz, eu me alegro, meu corpo funciona bem. Começamos a atividade física agora há pouco. Que alegria tem nos dado. Nosso corpo precisa ser trabalhado. É tudo para honra e glória de Deus. Precisamos consagrar nosso corpo, nossa vida, o alimento, tudo a Deus. Senhor, tudo é teu. Cuida de mim. Eu não sei cuidar de mim. Aí, continuando aqui, ó, ela diz assim, ó, a contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão à lei de Deus. O atual peso de sofrimento e angústia que vemos por toda parte, a atual deformidade, decrepitude, que eu não sei nem que palavra é essa, né? Doenças e imbecilidade que agora inundam o mundo, tornam-no em comparação com o que poderia ser Deus, ser e Deus designou que fosse. Um hospital e a geração atual é débil quando ao poder mental, moral e físico. Toda essa miséria tem se acumulado, geração após geração, porque o homem caído transgride a lei de Deus. Pecado de maior magnitude são cometidos pela condescendência com o apetite pervertido. Esse está em mente, caráter e personalidade. A excessiva tolerância no comer, no beber, no dormir, ao contemplar, é pecado. A ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo e da mente resultam em felicidade. Olha que linda, e é verdade que ela está dizendo. A ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo e da mente resultam em felicidade. Eu posso dizer isso, é verdade. E quanto mais elevadas e refinadas as faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Amém? É verdade. A mais pura verdade. Mais pura verdade. Que Deus nos abençoe. Peço por cada um que está ouvindo aqui hoje essa palavra. Que Deus ajude. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos honrar a Deus com o nosso corpo, com a nossa fala, com o nosso pensamento, com nossas mãos, aonde vamos, o que falamos, o que fazemos, o que pensamos,
que tudo seja consagrado no altar ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai conduzir você. Tenho certeza que a igreja não vai precisar ficar como Joaquim implora, Joaquim suplicou, Joaquim pulou naquele púlpito, Joaquim esbravejou. Doem, Joaquim sacrificou, Joaquim foi lá falar conosco, que não seja preciso fazer isso. Pelo contrário, que seja como Moisés. Moisés não, quem foi que foi a restauração do altar? Moisés também, né, que foi na construção, mas quem pediu para parar de enviar mantimentos foi na construção do templo do Senhor, né? Se eu não me engano, foi de Salomão, Davi. Ele não tinha onde pôr as coisas. Gente, podem parar, não traga mais nada, não tem como, já tem ouro suficiente, já tem madeira suficiente. Que eles possam dizer, gente, tá ótimo, ó, é isso aí. Não está faltando recurso. Os pedreiros estão trabalhando, o cimento tem, sabe? O acabamento já está aqui, os bancos, sabe? Que eles possam dizer, gente, é isso aí, estamos no caminho certo. Louvado seja o Senhor, vamos cantar um hino de adoração a Deus e glorificar o nome dele, porque ele está agindo. O povo está doando, o povo está ofertando para a casa de Deus. Quão maravilhoso é poder ofertar para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para a obra do reino de Deus. Gente, isso é maravilhoso demais. Que Deus toque nossos corações e que nós possamos, agora nessa reta final, esforçar um pouco mais, espremer um pouco mais. Eu tenho certeza que Deus já multiplicou no coração de cada um todos os recursos, porque nós escolhemos o caminho da bênção, nós escolhemos obedecer a Deus. E que Deus multiplique na sua vida, que seus celeiros transbordem e que você possa doar. E que ninguém vá lá na frente mais dizer: doem, acabou o recurso, está parada a obra, mas que diga, não, a obra está a todo vapor. E cada foto, e cada semana que o Marco vier fazer os anúncios, ele possa trazer uma foto e aquele tanque batismal já cheio d'água, e os bancos sendo colocado carpete, o ar-condicionado, e a gente já vibrando, e o mar se abrindo e a gente atravessando. Essa é minha oração e meu pedido a Deus essa noite. Que Deus toque os corações de todas as famílias de Vila Buarque, e que nós possamos doar, e que nós possamos ofertar, e que nós possamos restaurar o altar, consagrar nossa vida a Deus, bem consagrados, como diz no hino, para que Deus nos abençoe, para que Deus conduza tudo em nossas vidas. Para fechar, eu quero ler, ó, Ageu 2, do 4 ao 9. Vou ler aqui na Bíblia mesmo. Ver se eu consigo enxergar aqui, né? Ageu 2, do 4 ao 9. Vamos lá? Ó, todavia, diz Yahvé, coragem, Zorobabel, coragem, coragem, anciãos, coragem, Joaquim, coragem, todos que estão aí angariando fundos para essa obra. E ele diz assim: ó grande sacerdote Josué, filho de Jeozadak, esforçai-vos, todo o povo da terra, se esforcem. Exorta o Senhor e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco. Olha que promessa maravilhosa, gente. Assegure a Yahvé, o Senhor dos exércitos, aquele que luta por nós, aquele que lutou e já venceu, e já está lá no final esperando a gente chegar para a glória dele. Esta, pois, o verso 5, esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O meu espírito está presente entre todos vós. Não temas, não temas. Doe, se esforce, pois assim promete Yahvé dos exércitos. Muito em breve, no verso 6, muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá seus tesouros, e encherei esta casa com glória, assegura o Senhor dos exércitos. Portanto, toda a prata e todo o ouro a mim pertencem a Deus, e nós precisamos devolver para Ele, é dele. Glória a Deus por isso, né? Afirma Yahvé, o 9. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar
firmarei o meu shalom, paz. Shalom, a paz. A paz garante Yahvé. Garante Yahvé. Amém? Eu acredito que eu não preciso nem falar mais nada. Eu acredito que todos que tiveram acesso à palavra, Deus já falou. E eu acredito que a glória da segunda casa vai ser maior, tanto espiritualmente, quanto no físico, e quanto lá naquele grande dia com Jesus. Que tudo que fizermos aqui seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, e que a nossa mente seja empenhada, nossos recursos para o reino de Deus. Irmão, se você não envolve-se na obra do Senhor, nos projetos da igreja, nas doações, nos recursos, nos talentos, para edificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor e para levantar os caídos, os desabrigados, os que estão à margem da sociedade, para aqueles também, os que estão, os pobres de espírito, estão cansados, estão acomodados à beira do caminho, porque não conhece a Deus, que nós possamos investir nossos recursos, nossa força, nosso talento para levar a palavra, a mensagem, o santo evangelho para essas pessoas, para que elas também sejam salvas. Que nós possamos investir no reino de Deus, para que elas também subam conosco, juntos de mãos dadas, para o reino eterno, para a glória do nosso Deus, naquele grande dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E lembrando também que tem o evangelismo dos jovens, que o José está à frente, o Daniel, que toda a igreja se envolva. É triste ver meia dúzia de pessoas ali, nesse chamado tão importante, para a gente poder levar e evangelizar as pessoas à volta da igreja, tanto lá na Brigadeiro Galvão, como na Baronesa de Itu. Que nós possamos estar abertos para essa obra, para esse evangelismo, porque assim Jesus viveu, e que nós possamos viver como ele. Amém? Vamos cantar agora mais um hino de gratidão a Deus, clamor, e depois eu volto para orar. Restaura os meus planos, Senhor.
Estava com o microfone desligado. Amém. Graças a Deus, restaura, Senhor, nossa vida e nossos corações. Interessante que eu estava vendo aqui, né? Nós estamos aqui, uma observação. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Nossa igreja é muito maior que isso. Os membros são muito mais do que isso. Nós estamos pedindo para Deus restaurar, para Deus reconstruir, nos ajudar a reconstruir o templo dele, a casa de oração dele. Será que nós temos vontade de participar, de adorar ele, de ouvir a palavra? Ou será que nós vamos voltar para a igreja do jeito que era? Eu não acredito. Sabe, ter dias que estavam só a comunicação, o pregador e os adoradores do hino, a equipe de louvor. Que Deus mude essa nossa história, né? Que Deus desperte todos para que nós tenhamos o compromisso na noite de pregação, que nós estejamos todos apostos, né? Vestidos, trajados e de pé da batalha. Ouvir a palavra e adorar a Deus. Que Deus mude nossos corações, que Deus levante o seu povo e que a casa esteja sempre cheia para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para que Ele se alegre com o seu povo. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está sobre nós. Cremos pela fé. Que o Senhor abençoe a todo o seu povo da igreja de Vila Buarque, a toda essa comunidade linda e maravilhosa, a todas as famílias, Pai. Abençoa a todos que não puderam nessa noite participar e ouvir a Tua palavra e Te adorar. Que o Senhor ajude eles em todas as suas dificuldades. Que o Senhor desperte nossos corações, Pai, para poder Te adorar. Que o Senhor nos coloque o entendimento e a responsabilidade no compromisso com a Tua palavra, com o Teu louvor, com o serviço da Tua casa. Não por mérito algum, ou não por competição, mas sim um coração contrito diante do Senhor, grato por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e fará e está fazendo nesse momento por nós. Nos ajude, Pai querido. Muito obrigada por tudo, Pai. Agradeço em nome de toda a igreja de Vila Buarque. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a providência, por todos os recursos, por todo o conforto que o Senhor tem nos dado, por toda a alegria que o Senhor tem nos trazido na Tua presença. Por nós estarmos, pelo menos, estamos na faculdade, temos um lugar para poder Te adorar. A liberdade de poder Te adorar, de abrir a palavra quando nós quisermos e ler a Tua palavra e nos tornarmos com mais sabedoria, mais discernimento das coisas espirituais, buscar o Teu nome, o Teu Espírito Santo. Podemos orar agora e clamar nesse momento. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Que nós possamos aproveitar dessa liberdade e não negligenciar nada do que o Senhor disse nessa noite. Por favor, querido Deus, te agradecemos. Peço uma bênção especial, nos despeça em paz, que todos tenham uma semana de paz abençoada. É desconhecido para nós, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor nos dê livramento, paz no nosso coração, entendimento, e que o Senhor seja conosco, acima de tudo, Pai querido. Que nossos corações, que nós também sejamos contigo. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Uma boa semana. Que o Espírito Santo esteja nos corações de todos. Amém. Noite, Boa mensagem minha. noite, Silvia. Boa semana. Boa semana a todos. Boa noite, Deus abençoe a Graça e paz a todos. Boa Boa noite. semana a Boa todos. noite. Boa noite.